Shalom, que bênção mais uma vez estar aqui no seu lar para levar até você uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, de vida eterna para o seu lar, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Você que nos assiste hoje, eu trouxe uma palavra de Deus muito abençoada para a sua vida. A nossa palavra está fundamentada hoje no Salmo 23. Interessante o Salmo 23, que é um salmo que toca muito no nosso coração, é um salmo muito conhecido. Mas o mais interessante do Salmo 23 é que um dia, 2 missionários foram fazer uma obra missionária em uma região muito montanhosa, uma região distante. E naquele dia, aqueles missionários pregando o Evangelho, eles encontraram um pastorzinho de ovelha. E aquele pastorzinho de ovelha que cuidava de um pequeno rebanho, eles chegaram, se aproximaram daquele pastorzinho e começaram a evangelizar aquele pastor. E ensinaram aquele pastor a decorar o Salmo 23, através dos dedos da mão. E eles disseram assim, olha, para você aprender o Salmo 23, o versículo primeiro é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Segundo, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Quarto, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E aquele pastorzinho aprendeu o Salmo 23 através dos dedos da mão. Passaram-se muitos anos depois, aqueles mesmos missionários, eles voltaram àquela região e descobriram que em uma casa onde eles chegaram, eles viram uma foto e eles reconheceram que era aquele pastorzinho que eles haviam evangelizado há 10 anos atrás. E eles ficaram curiosos de saber onde estava aquele pastorzinho, o que aconteceu com ele. E aquela mãe, aquela senhora, em profundo choro e lágrimas, disseram, olha, esse é o meu filho. Ele morreu já faz alguns anos, mas aconteceu um fato interessante, que o meu filho morreu segurando o quarto dedo da mão. E ninguém entendeu por que ele morreu segurando aquele dedinho, aquele quarto dedo da mão. E aqueles missionários, eles então compreenderam. E eles disseram, olha, nós ensinamos a ele o Salmo 23. E o quarto dedo é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Querido, ele aprendeu que ainda na morte vale a pena confiar em Deus. Por isso, me acompanhe nesta mensagem. Deus tem uma palavra de vida eterna para o seu coração e para a sua vida. Muito bem, amados, que bênção estar aqui mais uma vez para transmitir até o seu coração uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna. É esta mensagem que a Igreja Esperança, em parceria com a Associação Leão de Judá, tem trazido até você, até o seu lar, uma palavra de vida eterna. E hoje, como eu prometi no sábado passado, quero trazer uma palavra de Deus poderosa para a sua vida, para o seu coração. O texto que eu escolho hoje como base da minha palavra é um salmo que, um dos mais inspiradores e apaixonantes salmos da Bíblia. Salmo 23. Você já leu quantas vezes esse salmo? Quantas vezes Deus já falou ao seu coração através do Salmo 23? Mas hoje Deus tem uma palavra direcionada para a sua vida. Este salmo é um salmo de Davi. Davi, o escritor desse salmo, ele deve ter escrito esse salmo em um dos momentos de maior provisão de Deus em sua vida. Porque ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que salmo lindo! Está se aproximando o final do ano e as festas natalinas, em que
se homenageia muitas pessoas, Papai Noel e tantos outros presentes, pessoas, mas esquecem-se do mais importante, que é o aniversariante da festa, Jesus Cristo, o Senhor. E eu gostaria de, antes que chegasse esse dia tão especial que é o Natal, uma festa linda e maravilhosa, você entendesse e aplicasse na sua vida, quem sabe na noite da ceia do Natal, você lê o Salmo 23 e lembrar das coisas que Deus fez na sua vida este ano, das bênçãos que você recebeu de Deus, das maravilhas que Deus derramou sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Leia este Salmo neste dia, porque quando nós lemos o Salmo 23, nós estamos debaixo de uma maravilhosa bênção de Deus para nossas vidas. O salmista ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o salmista dizia isso, meu pastor, nada me faltará, ele estava falando exatamente da provisão de Deus. Olha que provisão maravilhosa, não falta alimentos, não falta amigos, não falta alegria, não falta paz, não falta vitória de Deus em sua vida, nada te faltará. Mas para que nada venha te faltar, você precisa primeiro compreender que o Senhor precisa ser o seu pastor. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Não adianta nós ficarmos distante do aprisco do Senhor e achando que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Não, o Senhor vai suprir a necessidade de todos aqueles que o reconhecem como Senhor da sua vida, que o tem como Senhor da sua vida. Esse tem a provisão de Deus. Eu fico impressionado como pessoas não compreendem a Bíblia, não entendem. Eu vejo pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91, colocam na cabeceira da sua cama e acham que o Salmo 91 é um amuleto, uma proteção que vai proteger a sua vida. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na minha tenda, Deus dará ordem aos seus anjos para me responder. Mas acontece, querido, que o Salmo 91 ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha o termo, aquele que habita. Então, para você ter a bênção de habitar no tabernáculo de Deus, de ter a proteção de Deus, você precisa ter o Senhor como pastor da sua vida. Aí você terá a provisão de Deus, nada vai te faltar. Se alguma coisa está te faltando, é porque você ainda não compreendeu, não entendeu esta lição tremenda e maravilhosa do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso fala de uma provisão de Deus. E o salmista continua dizendo: deitar-me faz em verdes pastos. Olha o cuidado desse pastor com a sua ovelha, o cuidado desse pastor em arrebanhar as suas ovelhas, em que as suas ovelhas estejam bem. Tem muitos pastores aí que não querem o bem das ovelhas, querem os bens das ovelhas, mas o Senhor é o pastor que Ele quer o bem das suas ovelhas, o seu bem, o bem da sua vida. O Senhor Jesus Cristo, na sua palavra poderosa, quando Ele dá uma instrução, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 10, Ele fala do pastor verdadeiro, Ele fala do ladrão, do salteador, aquele que entra pelas brechas. Ele fala do porteiro que está na porta do aprisco das ovelhas. E quando ele dá aquela lição, ele conta aquela parábola, aquela história, lá em João capítulo de número 10, verdadeiramente vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteadores. É interessante esse texto porque ele fala aquele que não entra pela porta do aprisco. O que é o aprisco? É importante compreender isso. Existia o curral, onde as ovelhas estavam, um curral doméstico, e existia um aprisco. Por exemplo, quando os pastores viajavam para lugares distantes, em busca destes pastos verdejantes para suas ovelhas, eles chegavam e passavam 2, 3 dias viajando
em busca de um pasto verdejante. E de repente aqueles pastores, à noite, eles se reuniam de vários pastores, cada um com o seu rebanho, e eles se reuniam juntos, e aí criava-se o aprisco, que é diferente do curral. E durante a vigia da noite, um dos pastores, ele ficava como porteiro, como vigilante, para cuidar, para que ali não entre nenhum ladrão, nem um salteador, nem um lobo entre por aquele aprisco aonde as ovelhas estavam. Interessante esse texto, porque aqueles pastores, eles se reuniam e eles não estavam preocupados se as suas ovelhas iriam se misturar com as ovelhas de outros pastores. Ali existiam raças de ovelhas, cada pastor trazia suas ovelhas e o aprisco enchia de ovelhas, cada pastor com o seu rebanho. Querido, há pastores que não permitem, que não deixam as suas ovelhas se misturarem com outras ovelhas. Eles têm medo, mas sabe o que é isso? É porque esses pastores, eles têm medo de perder as suas ovelhas. Mas o texto que Jesus apresenta aqui, ele diz que as ovelhas conhecem a sua voz. E no outro dia, quando o pastor chama as suas ovelhas, as ovelhas conhecem a sua voz. As ovelhas são fiéis ao seu pastor. As ovelhas seguem adiante dele. Ele chama as suas ovelhas porque ele conhece cada uma delas e as ovelhas o seguem. Interessante que muitas pessoas pensam que nesse texto Jesus é o pastor aqui apresentado como o bom pastor. Não, ele mesmo diz: eu sou a porta e as minhas ovelhas entram pela minha porta. Os pastores aqui são os ministros do Evangelho que têm uma missão poderosa de cuidar de cada ovelha do Senhor e inclusive de prestar contas por cada uma delas, cada ovelha que Deus tem colocado para você, pastor, cuidar, abraçar, tirar o carrapicho, colocar remédio, aplicar, levar para o pastos verdejantes, levar alimentos, prover o sustento dessas ovelhas. As ovelhas precisam de serem alimentadas pela palavra. E há muitos pastores que não levam as suas ovelhas a pastos verdejantes, que não alimentam as suas ovelhas. Por isso essas ovelhas, elas ouvem a voz de outros pastores e elas seguem outros pastores porque estão descuidadas, estão abandonadas, estão doentes, fracas, precisando de um tratamento. Querido, o texto ele é bem claro. Jesus: eu sou a porta e as minhas ovelhas, elas entram pela porta. A porta é Jesus. O pastor é o administrador, é o ministro que Deus colocou para cuidar das suas ovelhas. E nesse texto aqui é interessante que tem um porteiro. Sabe quem é o porteiro? O porteiro é o Espírito Santo de Deus. Ele está na porta e quando o ladrão vem, ele tem medo do Espírito Santo, por isso ele não entra para atacar as ovelhas. Agora, querido, o texto é bem claro: as ovelhas ouvem a sua voz e seguem adiante dele. O texto de João é um texto que pode muito ser associado com o Salmo 23, com Ezequiel 34, que fala também do pastor, da responsabilidade pastoral. A nossa missão como pastor de arrebanhar, de cuidar, de levar as ovelhas a esse pasto, é nossa missão, é nossa responsabilidade. Pastores que estão assistindo este programa hoje, eu quero dizer para você, a sua missão é muito forte, a sua missão é muito importante. Nós, como ministro do Evangelho, que temos a missão de cuidar da igreja do Senhor, há muita falta de interpretação bíblica, faz muitos pastores errarem e conduzirem-se erradamente no seu ministério. Por exemplo, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens, toda a vida eu aprendi, eu entendi que estas virgens era a igreja do Senhor Jesus, mas na verdade as virgens ali não é a igreja, porque Jesus não é polígamo, ele não tem 10 esposas, não, ele tem uma esposa apenas, uma esposa. Então quem são essas 10 virgens? Quando nós analisamos esse texto, nós compreendemos que as virgens ali, 5 loucas e 5 prudentes, são os 5 ministérios: ministério apostólico, o pastor, o evangelista, mestre, doutor e profeta.
Os 5 ministérios que têm azeite nas suas lamparinas são aqueles que administram a obra de Deus com seriedade. O profeta que fiscaliza, o pastor que cuida, o evangelista que ganha alma, o apóstolo que está à frente, abrindo igreja, abrindo ministério, abrindo igreja, realizando o trabalho, e ainda o mestre, aquele que tem a responsabilidade de doutrinar, de cuidar, de ensinar a sua igreja, a noiva de Cristo. Na verdade, os 5 ministérios, ali apresentados na parábola das 10 virgens, são aqueles 5 que conduzem com seriedade, com fidelidade na presença de Deus. E as 5 loucas representam ali aqueles obreiros, aqueles ministros que loucamente está realizando a obra de Deus. Querido, a nossa missão é tão grande, é tão tremenda, é tão poderosa. Nós não podemos jamais se esquivar da nossa missão como ministro do Evangelho, de levar esta palavra de vida eterna, de esperança, de transmitir paz, transmitir vida, porque nós, ministros do Evangelho, somos o amigo do noivo e estamos cuidando da noiva. Não somos mais ovelhas, mas cordeiros que está a serviço do Mestre Jesus. E neste dia tão especial, sábado, eu quero transmitir ao seu coração esta palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Olha a nossa missão como pastor destas ovelhas, além de dar cuidado, guia-me mansamente às águas tranquilas, isso fala de direção. Nós pastores estamos para conduzir a ovelha de Cristo a uma direção segura, levar a um lugar de segurança. E o texto ainda continua dizendo, refrigera a minha alma. Isso fala de renovar as forças, isso fala de animar a ovelha de Cristo, isso fala de fortalecê-la para que ela continue produzindo, dando fruto, produzindo para o reino de Deus, gerando outras vidas. Essa é a nossa missão, esta é a visão de reino, esta é a missão da igreja, esta é a visão da igreja, este é o propósito da igreja, gerar vidas, ganhar almas, produzir. E o pastor de cuidar destas ovelhas, de abençoar estas ovelhas. O texto ainda diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aqui fala da proteção de Deus. Deus tem uma proteção toda especial para as suas ovelhas, mas a missão do pastor também é de proteger as suas ovelhas, é de abraçar as suas ovelhas e cuidar para que as suas ovelhas se sintam seguras, para que as suas ovelhas caminhem com segurança, para que as suas ovelhas não sejam arrebatadas pelo lobo. Tem um provérbio que diz que se o pastor não cuidar das ovelhas, o lobo cuida. E está cheio de lobos por aí, que loucamente estão administrando a obra de Deus sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade, sugando as ovelhas e não permitindo que essas ovelhas produzam para o reino de Deus. Querido, se você é pastor ou se você é ovelha, você tem uma responsabilidade diante de Deus, e a sua responsabilidade é de fazer com que o reino de Deus ganhe, porque igreja alguma nesta terra ganha coisa alguma, mas o reino de Deus é que precisa ganhar, é que precisa produzir. A nossa missão é de ganharmos o mundo para Cristo, é de trazermos vidas para o reino de Deus, é de povoarmos o céu e saquearmos o inferno. Esta é a nossa missão, esta é a nossa visão, este é o propósito de existirmos aqui nesta terra, de conduzir pessoas para o reino de Deus. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Esse texto aqui, ele fala de honra. Deus sempre vai honrar aquelas ovelhas que se posicionam na presença de Deus, aquelas ovelhas que aceitam o grande desafio de estar na presença de Deus. Querido, 1 Coríntios 15, 58, haverá recompensa para o trabalho de suas mãos. Tudo que nós fazemos aqui nesta terra para o reino de Deus, seja oferecer uma água fria para uma pessoa, seja oferecer uma sombra, seja atender uma necessidade de uma pessoa, tudo que nós fizermos aqui, haverá uma recompensa. Deus vai honrar, Deus vai galardoar, Deus vai abençoar o trabalho de suas mãos. É interessante isso, que Deus, querido, Ele não esquece de nenhuma obra que você realiza para Ele aqui nesta terra.
Por isso que o texto diz: prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Esse texto fala de honra e, mais importante, o que é mais importante é você ser convidado por Deus para sentar na sua mesa. Querido, é um privilégio grande nesta terra, sentar na mesa com um governador, com um presidente, com homens ilustres desta terra. Mas mais importante que isso, é você ser convidado para sentar na mesa com Jesus, sentar na mesa para um grande banquete. Esta é a promessa de Deus para a sua vida. O Salmo 15, o salmista diz: quem habitará no meu santo monte? Quem morará no meu tabernáculo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este receberá do Senhor o privilégio de assentar-se na sua mesa com Ele. É por isso que o salmista diz: Ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É claro que Davi, quando contextualiza esse texto, ele está se referindo ao momento que ele é apresentado aos seus irmãos e ele é recebido ali na casa do seu pai, Jessé, como rei em Israel. Os seus irmãos olham para ele, aqueles irmãos que tinham Davi como filho bastardo, o filho esquecido, e Davi, quando ele compõe esse salmo, eu imagino que ele pensava exatamente nisto, quando era odiado pelos seus irmãos, desprezado pelos seus irmãos, e agora ele se assenta na mesa para que todos possam participar de uma refeição. E enquanto Davi não havia chegado, a refeição não foi servida. Ele disse: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Davi está falando da sua consagração como rei em Israel. Querido, Deus não é infiel para esquecer dos seus filhos. Deus não é infiel para recompensar toda a obra das suas mãos. Deus não é infiel para deixar de abençoar todos aqueles que se integram, se entregam e se integram totalmente em sua obra. Deus é fiel para te abençoar. Deus é fiel para te dar vitória. Deus é fiel para te recompensar. Por isso que o salmista disse que prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus está preparando mesas maravilhosas para a sua vida. Deus está preparando momentos especiais para te abençoar. Deus está preparando um momento especial para abençoar a sua vida. Por isso, querido, você jamais pode deixar de viver o Salmo 23 em sua vida. Deus é proteção, Deus é provisão, Deus é socorro, Deus é o teu cuidado, Ele é o teu Senhor, o Senhor que te sara, o Senhor que te guarda, o Senhor que te abençoa e, mais importante, o Senhor que te dá vida. Mas o salmista, ele não termina aí. Ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta bênção final fala da promessa de Deus. Deus tem uma promessa para os seus filhos. Todos os seus filhos estarão em segurança. Os seus filhos habitarão seguro. Todos os seus filhos serão recompensados. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Senhor coloca do nosso lado dois anjos, bondade e misericórdia. E a bondade e a misericórdia te acompanhará todos os dias da sua vida. Então não importa se você errou, se você fracassou, se você falhou, e se em algum momento da sua vida você caiu, não importa. A bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor, ela vai te acompanhar por todos os dias da sua vida. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de ti. Porque só assim você vai habitar seguro na presença de Deus e na casa de Deus. Deus te abençoe e até o próximo sábado, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, amados. Acabamos de receber uma palavra de Deus, uma palavra de esperança para a nossa vida. E eu quero te fazer hoje um convite muito especial. Amanhã à noite, domingo, dia 15 de dezembro,
nós estaremos realizando aí em Taquari a primeira cruzada missionária de solidariedade, uma cruzada de esperança. E neste culto, neste dia abençoado, nós teremos a presença de cantores abençoados, cantora Nábila e Jamaila do Piauí. Estará pregando o pastor Jesus, um grande e abençoado servo de Deus, que está recentemente implantado em Palmas, ele que veio do estado da Paraíba, e é uma bênção, vai estar ministrando esta palavra. E esse dia nós vamos distribuir cestas básicas, vamos abençoar famílias carentes em Taquari, vamos distribuir roupas, vamos atender, vamos cumprir a nossa missão de igreja, que é levar pão para o faminto, alimentar o faminto. Então vocês de Taquari, eu espero vocês aí na Feira Coberta, domingo a partir das 19 horas, amanhã, portanto, a partir das 19 horas, a primeira cruzada solidária da esperança. Você está convidado, você da região norte, você da região sul, centro, você pode participar também desta cruzada, doando cesta básica, doando roupa, doando alimentos, fazendo a obra de Deus e fazendo a alegria das famílias carentes neste final de ano. Venha participar conosco. Traga uma cesta básica, traga a roupa que você não utiliza mais, que está em condições de uso, e Deus vai estar abençoando também a sua vida. Venha estar conosco aqui em Taquari, na Feira Coberta, a partir das 19 horas, amanhã à noite. A partir das 19 horas, você é nosso convidado especial para participar e também para ser um colaborador deste projeto do Reino de Deus. Amém? Desde já eu quero desejar a todos vocês um Natal abençoado, de bênção, de prosperidade, que 2014 seja um ano de muita vitória, de muita conquista, que o Senhor possa te salear, prosperar, que você seja bem-sucedido. E em nome de Jesus eu deixo a minha palavra e te espero no próximo sábado, no mesmo horário, aqui no SBT, a partir das 8h30, para participarmos mais uma vez do programa Minha Esperança, este programa que traz alegria e bênção para o seu lar e para a sua vida. Eu quero te abençoar com esta oração neste encerramento, em nome de Jesus. Pai santo e fiel, abençoa cada telespectador, aonde ele estiver, Pai, que a Tua bênção, que a Tua misericórdia, que a Tua graça, que a Tua bondade esteja sobre estas vidas, Pai, que Palmas, ó Deus, que é a capital da esperança, seja abençoada, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Tua misericórdia vem no amanhecer, para encontrar aquele que se arrependeu. Traz o perdão, liberta o coração, e quem nele confiar, a paz encontrará. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Senhor,